Olá, bonjour, comment ça va? J'espère que bien. Olha, eu tô aqui hoje para te dar uma aulinha completa sobre o uso dos artigos em francês. Oui, oui, les articles. Os definidos, os indefinidos e os partitivos. Les articles définis, les articles indéfinis et les partitifs. Oui, partitif, artigo partitivo, mas isso não existe em português. Não existe mesmo. Mas eu vou te explicar tão detalhadamente que eu tenho certeza que você vai entender e não vai mais ter dúvidas sobre esse assunto, d'accord? Bom, para começar, a gente não precisa aí ficar nomeando, né? Isso é um artigo, isso é uma preposição, isso é um pronome, né? A não ser que você queira se aprofundar muito no estudo da língua. O que importa é a gente saber usar esses artigos, saber colocar eles direitinho ali dentro da frase, saber usar no dia a dia, na nossa conversação, d'accord? Então, olha só, é bem fácil. Bom, o francês é uma língua latina, assim como o português. Então, por isso, eles têm muitas semelhanças, muitas regras parecidas, né? Que têm a mesma origem. E os artigos definidos e indefinidos é um desses casos, tá? É meio que igual ao português. Olha só, vou te dar um exemplo. Le livre que je lis est intéressant. Le livre que je lis est intéressant. O livro que eu leio, o livro que eu estou lendo é interessante. Então, o livro, esse o, é um artigo definido que está definindo que é o livro que eu leio que é interessante, d'accord? Um exemplo com um indefinido. Je lis un livre. Ou seja, eu estou lendo um livro. Um artigo indefinido masculino singular. Eu não estou definindo, é um livro, pode ser qualquer livro. D'accord? Donc c'est la même chose, é a mesma coisa em francês e em português. Bom, então eu vou começar te ensinando os artigos definidos em francês. Les articles définis. Presta bem atenção na pronúncia, são eles. Le, pour le masculin singulier, ou seja, o masculino singular. La, pour le féminin singulier, feminino singular. E les, pour le pluriel masculin et féminin. Ou seja, para o plural tanto feminino quanto masculino. Eu vou repetir agora só os artigos. Le, la, les. Então é o a, os, as, igual os artigos definidos que a gente tem em português, tá bom? Bom, olha só, a gente tem que fazer muita diferença, tem que tomar bastante cuidado com a pronúncia, porque, como vocês sabem, geralmente a gente não pronuncia as consoantes finais em francês. Então, para a gente saber se é pluriel ou singulier, no caso do masculino, tem que cuidar com a pronúncia. O singular é le e o plural é les. Vamos fazer a boquinha assim, ó. Eu tô exagerando um pouquinho porque depois a gente chega no equilíbrio. Mas é le, les. Quase um les, d'accord? Então esses são os artigos definidos em francês. Et voilà! Eu coloquei meu micro aqui um pouquinho mais perto de mim para não esquecer de te falar nada sobre os artigos, d'accord? Bom, eu acabei de falar então que os definidos são le, la, les. E eu vou te dar alguns exemplos para você entender direitinho. Olha só. Le Brésil est un pays tropical. Le Brésil est un pays tropical. Ou seja, o Brasil é um país tropical. Então, le, artigo definido masculino singular. Le Brésil, o Brasil. Mais um exemplo com o uso do artigo masculino, vamos lá? Le garçon est très intelligent. Le garçon est très intelligent. Ou seja, o menino é muito inteligente. Le garçon, o menino. Ça marche? Até aqui tudo bem, né? Então vou te dar um exemplo com o uso do artigo definido feminino singular. Le féminin singulier. La France est le pays le plus touristique du monde. La France est le pays le plus touristique du monde. A França é o país mais turístico do mundo, Então, la France, a França, artigo definido feminino singular. Outro exemplinho aqui.
La fille est intelligente. Então eu disse le garçon é intelligent, o menino é inteligente. Agora eu tô dizendo la fille est intelligente. A menina é inteligente, artigo definido feminino singular. Agora vamos para os exemplos no plural? Então vamos lá. Les garçons sont intelligents. Les garçons sont intelligents. Veja bem o que eu falei da pronúncia. Eu já não disse mais le, eu disse le. Como a gente não pronuncia as consoantes finais, então tem que fazer essa diferença para a gente saber se está falando no singular ou no plural. Les garçons sont très intelligents. Os meninos são muito inteligentes. E como eu te contei, o le com S assim, ele é o artigo tanto para o feminino quanto no masculin para o pluriel. Então o exemplo feminino ficaria assim: les filles sont très intelligentes. Les filles sont très intelligentes. As meninas são muito inteligentes. Bom, falando ainda sobre os artigos definidos, les articles définis, tem mais duas coisinhas que eu preciso contar para você que são bem importantes. Bom, geralmente não tem muita vogal junto em francês, a gente não vê vogal com vogal. Quando uma palavra termina com vogal e a próxima começa com vogal, o que a gente faz? A gente geralmente vai colocar um apóstrofe. A gente tira uma dessas vogais e coloca um apóstrofe, porque o francês é uma língua muito contínua, muito musical. Então, não tem nada que interfira na fonética na língua francesa, né? À medida que você for estudando, você vai percebendo isso. Nos artigos definidos, isso fica bem evidente. Então, a gente tem o le e o la, que terminam com vogal. Então, quando vier uma palavra que começa com vogal depois, a gente vai eliminar a primeira vogal e colocar um apóstrofe. Olha aqui os exemplos que eu preparei para você. O primeiro é assim, ó. L'appartement est grand. L'appartement est grand. O apartamento é grande. Então, seria le appartement. Acontece que eu tirei uma das vogais, a primeira, e coloquei um apóstrofe por causa da fonética, por causa da harmonia da fonética. Então ficou l'appartement. E isso, com relação aos artigos definidos, é obrigatório, sempre acontece, d'accord? Quando a gente tiver uma vogal, a gente vai tirar a vogal do artigo e vai colocar um apóstrofe. Então, bora ver um exemplo no féminin, l'article défini féminin. Olha só. L'école est près de chez moi. L'école est près de chez moi. Ou seja, a escola é perto da minha casa. Escola, école, é feminino em francês, então seria la école. Mas como vogal com vogal em francês geralmente não ficam juntas, a gente tira a vogal do artigo, a primeira vogal, e coloca um apóstrofe para ficar assim ligadinho, para ficar harmonioso. L'école est près de chez moi. Ça marche? Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui. Eu coloquei mais um exemplo que é o seguinte. L'université se trouve devant chez moi. L'université se trouve devant chez moi. A universidade fica em frente à minha casa. Mesma coisa, université começa com vogal, né? Então a gente tira a vogal do artigo e coloca lá o apóstrofezinho. L'université, a universidade. Bom, no caso do plural, como o plural termina com S, a gente não precisa cortar nada, porque S é uma consoante, não é uma vogal, certo? Daí a gente vai fazer o que quando começar com vogal? A liaison, a ligação, isso mesmo. Em francês, geralmente, quando uma palavra termina com consoante e a próxima começa com vogal, a gente liga, a gente faz uma liaison. Então, olha só os exemplinhos que eu preparei aqui. O primeiro é assim. Les appartements sont grands. Les appartements sont grands. Então, a gente liga o S do le com a vogal de appartement e aí fica assim bonitinho, ligadinho, les appartements. Os apartamentos são grandes. Ça va. Alors, un autre exemple. Les écoles sont près de chez moi.
Les écoles sont près de chez moi. As escolas são perto da minha casa. Então, escolas é feminino, é o mesmo artigo, né? Plural para o masculin e para o féminin. E como a école começa com vogal, a gente faz a liaison. Les écoles, as escolas. Mais um exemplo aqui. Les universités se trouvent devant chez moi. Les universités se trouvent devant chez moi. As universidades ficam em frente à minha casa. Então, só reforçando, quando a gente tiver o plural ali com S e uma vogal depois, a gente faz geralmente, quase sempre, esta liaison. A gente liga a pronúncia. Et voilà! Então, agora a gente já estudou os artigos definidos, les articles définis. Então, a partir de agora, a gente vai estudar os artigos indefinidos. Eu vou ensinar para você, tintim por tintim, dos artigos indefinidos. Les indéfinis. São eles. Un, pour le masculin singulier, masculino singular. Une, pour le féminin singulier, feminino singular. Atenção à pronúncia, né? O U em francês é assim, U. É como se a gente misturasse um U com um I. E a gente tem que fazer a boca normal do nosso U, que a gente faz em português, tá? Com a língua ali flutuando, sem encostar em lugar nenhum. E a gente vai conseguir misturar um Izinho ali, que vai sair um U. Voilà. Então, un, une et D, isso aí. D pour le pluriel masculin et féminin, ou seja, plural tanto feminino quanto masculino. Então, repetindo os artigos indefinidos em francês, les articles indéfinis en français sont un, une, des. Então, assim como os artigos definidos, os indefinidos, eles são iguais ou praticamente iguais ao português. Um, uma, uns, umas. Indefinido é quando a gente não define, né? Vou te dar um exemplo. J'habite dans un pays tropical. J'habite dans un pays tropical. Eu moro em um país tropical. Ou seja, não sei qual, não defini. Un pays tropical. Pode ser qualquer um. Ça marche? Vamos ver outro exemplo aqui. Je connais un garçon intelligent. Je connais un garçon intelligent. Eu conheço um menino inteligente. Un garçon. Pode ser qualquer menino. Eu não estou definindo. Um menino, un garçon. Então, bora ver o exemplo feminino? Voilà. Je connais une belle plage au Brésil. Je connais une belle plage au Brésil. Eu conheço uma linda praia no Brasil. Não sei qual. Une plage. Uma praia. Olha só o outro exemplo. J'étudie avec une fille intelligente. J'étudie avec une fille intelligente. Eu estudo com uma menina inteligente. Pode ser qualquer menina. Une fille. Uma menina. Et voilà. Agora vamos para o exemplo plural dos artigos indefinidos. Je connais des garçons. Je connais des garçons. Eu conheço uns meninos. Não sei quais. Des garçons. Uns meninos. E olha o feminino. J'étudie avec des filles. J'étudie avec des filles. Eu estudo com umas meninas. Não defini. Des filles. Bom, eu espero que você esteja acompanhando direitinho até aqui. Também qualquer dúvida, é só você deixar um comentário no vídeo, me perguntar que eu te respondo sem o menor problema. Vou ter o maior prazer em tirar a tua dúvida, d'accord? O que eu vou fazer agora? Vou formar frases para dar o exemplo ao mesmo tempo do artigo definido e indefinido ali nas mesmas frases. Olha só o que eu escrevi. C'est un garçon que j'admire. C'est un garçon que j'admire. C'est le fils de mon cousin. C'est le fils de mon cousin. Então, olha só, é um menino que eu admiro, um menino. Aí depois eu defino, é o filho do meu primo,
tá? Então, primeiro é um menino, que pode ser qualquer um, e depois eu defino, por isso eu vou usar um definido. C'est le fils de mon cousin. É o filho do meu primo. Voilà, vamos para o exemplo ao feminino. C'est une fille que j'admire. C'est une fille que j'admire. C'est la fille de mon cousin. C'est la fille de mon cousin. Ou seja, é uma menina que eu admiro, une, é a filha do meu primo. C'est la fille. Voilà, article défini. E agora no plural, ce sont des enfants créatifs. Ce sont des enfants créatifs. Ce sont les enfants de mon cousin. Ce sont les enfants de mon cousin. Ou seja, são umas crianças criativas, são crianças criativas, des enfants. A partir do momento que eu defino, ce sont les enfants, são os filhos do meu primo. Vous comprenez? Bom, e agora que são elas que eu vou ensinar para você o uso dos artigos partitivos, les articles partitifs, que não existe em português. Mas esse é um conteúdo tão inerente à língua francesa, tão próprio do idioma, que geralmente os alunos pegam rápido, eles conseguem entender direitinho, porque faz muito parte da língua francesa, muito parte do dia a dia, d'accord? Então, primeiro eu vou começar ensinando para você quais são os artigos partitivos. Olha só, du, pour le masculin singulier, masculino singular, de la, ou de é l'apostrophe, pour le féminin singulier, feminino singular, e de, masculin e féminin pluriel. Isso mesmo, masculino e feminino plural é o mesmo, de. Quando que a gente vai usar esses tais desses artigos partitivos? Nós vamos usá-los para falar de coisas que a gente não pode contar, tipo amor, honestidade, esperança, alegria. Eu não posso falar assim, eu tenho uma esperança, duas esperanças. Até posso, mas não é comum, né? Eu tenho uma honestidade, duas honestidades, né? Então são sentimentos, são coisas que a gente não pode contar, que são incontáveis. Aí a gente vai precisar de um partitivo. E também quando a gente falar de comida e bebida e não tiver a quantidade especificada, tá? Repito, toda vez que a gente for falar de comida e bebida e não tiver uma quantidade especificada, a gente vai ter que colocar um partitivo. Pode deixar que eu vou dar todos os exemplos, tá? Sabe por quê? Uma vez um professor francês me falou assim, a gente não pode comer toda a salada que tem no mundo, por exemplo. Então a gente vai comer uma parte dela, a gente vai comer da salada que tem no mundo. A gente não pode, infelizmente, beber todo o vinho que tem no mundo. Então a gente vai beber do vinho, du vin. Ça marche? Pode deixar que agora eu vou dar os exemplos e você vai entender direitinho. Pois então, eu disse que a gente precisa de um partitivo quando for falar de comida e bebida e não tiver a quantidade especificada. Então, olha ali o exemplo no masculin, no masculino. Je bois du vin. Je bois du vin. Eu bebo vinho, eu não tenho a quantidade, então eu preciso, a gramática me exige, é regra do francês que eu use um partitivo, tá? Eu bebo vinho, je bois du vin. Je mange du poisson. Je mange du poisson. Eu como peixe. Não sei quanto, não tem quantidade nenhuma especificada. Então eu preciso, é regra, é obrigatório colocar um artigo partitivo, um partitif, du, porque tanto vin quanto poisson, vinho e peixe, em francês são masculin. Du vin, du poisson. Voilà, vamos pro exemplo no feminino agora. Je bois de la bière. Je bois de la bière. Eu bebo cerveja. Não tem quantidade, eu preciso de um partitivo. De la bière, que é feminino. Cerveja em francês também é feminino. Je mange de la salade. Je mange de la salade. Eu como salada. Salada feminina, partitivo feminino, de la. D'accord?
Voilà, então vamos para o exemplo plural. Je bois des vins. Je bois des vins. Eu bebo vinhos. Je mange des salades. Eu como saladas. Então, o partitivo plural, tanto para o masculin quanto para o feminin, é o de com S. Des vins, des salades. Bom, e como eu te falei ali no começo, quando eu expliquei, quando eu disse quais eram os partitivos, eu disse que tinha um de l'apostrophe. E você já deve imaginar por quê, né? Justamente porque tem vogal. Então, quando tiver vogal com vogal, a gente corta a primeira e coloca o apóstrofe. Olha só os exemplos que eu coloquei aqui. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Então, eu não posso falar je bois de l'eau, né? Isso por causa da fonética, ela tem que ser contínua. Então, eu bebo água. Je bois de l'eau. Voilà. Je mange de l'agneau. Je mange de l'agneau. Eu como carneiro, tá? Então, como agneau começa com vogal, a gente tira a primeira e coloca o apóstrofe. Mesmo sendo masculino, começou com vogal, a gente tem que usar o de l'apostrophe. E voilà. O que mais que eu coloquei aqui? E como eu tinha dito para você, a gente vai usar o partitivo quando fala de comida e bebida e não tem a quantidade específica, né? E também quando a gente tem coisas incontáveis que a gente não pode contar. Então, eu dei 2 exemplos aqui, ó. 3, na verdade. J'ai du courage. J'ai du courage. Eu tenho coragem. Então, eu não posso ter uma coragem, 2 coragens, 3 coragens. Por isso, eu preciso do partitivo. E coragem, em francês, é masculino, c'est masculin. Por isso, du courage. J'ai du courage. Eu tenho coragem. O segundo exemplo aqui que eu coloquei foi no feminino. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Ou seja, eu tenho sorte. Sorte eu também não posso contar. Então, por isso, eu tenho que usar um partitivo. Nesse caso, o feminin. De la chance. Sorte. Vamos para o exemplo. J'ai de l'amitié pour toi. J'ai de l'amitié pour toi. Para dar mais um exemplo do D com L apóstrofe, né? Amitié começa com vogal, amizade. Então, a gente tem que colocar o apóstrofe. J'ai de l'amitié pour toi significa eu tenho amizade por você. Eu vou te dar agora um exemplo com o partitivo pluriel para uma coisa que a gente não pode contar, que é o seguinte. J'ai créé des expectatives. J'ai créé des expectatives. Eu criei expectativas, né? Eu não posso contar, é incontável, então eu preciso de um partitivo, nesse caso, expectativas plural, de, com S, né? Des expectatives. Então, você viu como não é difícil? É só a gente pegar direitinho essas regrinhas que vai, né? Bora fazer um resumão? Então, quais são os artigos definidos em francês? Os artigos definidos em francês são le pour le masculin singulier, la pour le féminin singulier et les pour le féminin et masculin pluriel. Les articles indéfinis, os indefinidos em francês são un pour le masculin singulier, une pour le féminin singulier, des pour le masculin et le féminin pluriel. E quels sont les articles partitifs, os artigos partitivos em francês? Ils sont du pour le masculin singulier, de la pour le féminin singulier, de l'apostrophe avant une voyelle et des pour le masculin et féminin pluriel. Voilà. Acabou, prof? Non, ce n'est pas fini, mon amour. No caso dos partitivos, les articles partitifs, a gente tem 3 exceções, tá? Então, eu falei a primeira, né? Não é bem uma exceção, porque o partitivo a gente só usa quando não tem quantidade. Quando tem quantidade, não é mais partitivo, né? É o de. Bom, a outra exceção é na negação, quando a gente tiver uma frase negativa. A frase negativa, o partitivo também vira de. Tanto no masculin, quanto no feminin, quanto no pluriel. Vou te dar os exemplinhos aqui, olha só. Je bois du vin, eu bebo vinho.
Se for para negação, fica je ne bois pas de vin. Eu não bebo vinho. Então, o partitivo ele não existe na negação. Ele vai virar de, ele vai se transformar em de. Olha o outro exemplo que eu fiz aqui. Je mange de la salade. Je mange de la salade. Eu como salada. Agora, eu não como salada. Je ne mange pas de salade. O partitivo de la vira de na negação. E voilà. Para o plural eu tenho je prends des croissants. Je prends des croissants. Eu como, né, croissant. Croissants, no caso, né, no plural. Então, eu não como croissants, na negação fica je ne prends pas de croissant. Olha a diferença, o primeiro é de, do plural, né, do partitivo plural, e o segundo é de. Ça va? Então, os partitivos, na forma negativa, eles não existem, eles se transformam em de, tanto no masculin, tanto no féminin, como no pluriel. Vamos para a última regrinha do partitivo, então? Prometo que está terminando. Então, olha só. Faites attention. Quando eu tiver um verbo de apreciação na frase, eu também não vou poder usar um partitivo. Eu vou ter que usar um artigo definido, un article défini. Quais são os verbos de apreciação? Aqueles que a gente usa para dar opinião, né? Olha só. Aimer, adorer, préférer, amar, adorar, preferir, détester, detestar, admirer, apprécier, são verbos de apreciação, tá? Quando eu tiver esses verbos na frase, eu não uso partitivo e sim um definido. Vamos lá para os exemplos. Le premier exemple. Je bois du vin, eu bebo vinho. J'aime le vin. Então, eu gosto de vinho, eu tenho aimer, gostar, que é um verbo de apreciação. Então, eu preciso de um artigo definido. Eu gosto de vinho, j'aime le vin. Mesma coisa se eu falar je déteste le vin. Detester também é um verbo de apreciação. Então, a gente não pode usar o partitivo, a gente vai usar um definido, o le. Je déteste le vin. Vamos ver o exemplo feminino, le féminin. Je mange de la salade, eu como salada. J'adore la salade. J'adore la salade. Adorer, verbo de apreciação, então eu não posso usar um partitivo, eu vou usar um definido, la salade. Ou je préfère la salade. Eu prefiro salada. Je préfère la salade. Defini. E olha o exemplo plural. Je prends des croissants, eu como croissants, né? J'apprécie les croissants. Eu aprecio croissants. Eu tenho um verbo de apreciação, então eu tenho que usar um artigo definido, isso aí. J'apprécie les croissants ou j'aime les croissants. Eu gosto de croissant. D'accord? Então, e como eu sou uma professora fantástica, eu vou fazer um resumo aqui para terminar do partitivo e todos os usos, as regrinhas, as exceções, tá? Olha ali como é que fica. Je mange du riz. Je mange du riz. Eu como arroz. Não tenho quantidade específica, eu preciso de um partitivo, nesse caso arroz masculin, du. Je mange du riz. Je mange une assiette de riz. Je mange une assiette de riz. Ou seja, eu como um prato de arroz. Qualquer coisa que indique quantidade, nesse caso aí um prato, já não posso mais usar o partitivo, eu tenho que usar um de. Eu como um prato de arroz. Je mange une assiette de riz. Je ne mange pas de riz. Negação, também não posso usar o partitivo, né? Eu vou usar também o de. Je ne mange pas de riz. Eu não como arroz. E para terminar, eu tenho aqui um verbo de apreciação. Toda vez que eu tiver um verbo de apreciação, eu também não posso usar o partitivo. Eu vou usar um artigo definido. Então, j'adore le riz. Eu adoro arroz. J'adore le riz.
Et voilà, mon amour! Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aproveitado essa aula sobre artigos, né? Que modéstia à parte, eu acho que ficou bem explicadinha, bem detalhadazinha. Qualquer dúvida você pode rever esse vídeo ou pode deixar um comentário aqui para fazer a sua pergunta, para tirar a sua dúvida que eu vou te responder. Tá? Se você ainda não segue meu canal no YouTube, minhas redes sociais ali no Insta, no Facebook, se você ainda não deu uma olhadinha no meu blog, no bonjourabajur.com.br, aproveita para dar uma olhada, para se inscrever, para você ficar ao par aí de todas as novidades e sempre ter aulinhas gratuitas de francês comigo, d'accord? Bom, eu espero que eu te veja em breve então. Merci et à bientôt!